Sabia que 80% de toda a riqueza do mundo está concentrada em apenas 20% da população? Ou então, que 80% dos crimes são cometidos por apenas 20% dos criminosos? Você sabia que 80% de toda a cerveja bebida no mundo é consumida por apenas 20% dos bebedores de cerveja? E que 80% de todo o trânsito está localizado em apenas 20% das ruas e avenidas? Ou até que em 80% do tempo você usa apenas 20% de suas roupas? Podem parecer apenas curiosidades, mas estes são alguns exemplos da enorme desigualdade que rege o universo. Esse princípio aparece muitas e muitas vezes, nas mais variadas situações, e ele é chamado de princípio 80-20, ou princípio de Pareto. É claro, os números podem variar de um caso para o outro, mas tente focar no ponto principal. A minoria dos recursos é responsável pela maioria dos resultados. Eu vou te mostrar como esse princípio pode impactar a sua vida. Então, vamos dar uma olhada em como isso funciona nos negócios, nas interações sociais e nos relacionamentos. Vamos começar pelos negócios. Imagine que você acabou de abrir um negócio. É bem provável que você esteja inundado de tarefas e trabalhos para fazer. Se você aplicar o princípio 80-20 ao seu negócio, você provavelmente irá perceber que a grande maioria das tarefas contribui de uma forma bem pequena para os resultados da sua empresa. E por outro lado, apenas algumas tarefas contribuem pela maior parte dos seus ganhos. Se você quiser mudar completamente a situação da sua empresa, você poderia terceirizar ou contratar alguém para cuidar das tarefas que causam menor impacto e poderia até mesmo descartar algumas outras. Isso liberaria 80% do seu tempo para que você pudesse trabalhar nas tarefas de grande impacto, aumentando drasticamente os seus ganhos. Pense que se você se dedicar o dobro aos 20%, você terá 160% do resultado e ainda terá muito mais tempo livre. Seria uma grande mudança no seu negócio e na sua vida. Agora vamos dar uma olhada nas interações sociais. E dessa vez, eu vou dar um exemplo da minha própria vida. Por alguns anos, eu me relacionei com muitas pessoas. Eu queria fortalecer a minha amizade com a maior parte das pessoas que conhecia, e por isso, dedicava meu tempo de forma muito parecida a todas elas. Mas o tempo foi passando e eu logo percebi que a maioria dos resultados positivos, das satisfações, das lembranças, da confiança e da felicidade que eu tinha das minhas relações vinha de apenas uma pequena parcela dessas pessoas. Com isso, eu decidi dedicar mais tempo às pessoas mais importantes, aquelas que geravam maior impacto na minha vida. Isso aprofundou ainda mais a minha relação com elas e eu obtive resultados mais positivos. E ainda, liberou bastante tempo em minha vida para que eu pudesse me dedicar aos meus estudos, aos livros, aos meus negócios e à minha saúde. Agora eu vou te mostrar como o princípio se aplica aos relacionamentos. Imagine um namorado que passa o dia todo trabalhando. Ele sai do escritório e vai para a casa de sua namorada. Depois de passarem várias horas juntos, ela reclama, alegando que ele não dedica nem um pouco do seu tempo para ela. Ele não entende como isso pode acontecer depois de ficarem tanto tempo juntos. Mas embora eles estivessem juntos, a verdade é que essas horas não valeram praticamente nada. Ele estava mais preocupado em ficar no sofá vendo televisão e checar as suas redes sociais no celular a cada 5 minutos. Ou seja, a maior parte do tempo dele produziu um resultado insignificante na sua relação com a namorada. Outro namorado poderia ter chegado em casa mais tarde e ter passado muito menos tempo com a sua namorada, mas ela jamais reclamaria, porque, apesar deles passarem muito menos tempo juntos, ele se dedicou completamente a ela, e com isso, produziu um resultado muito maior no seu relacionamento e no dia de sua namorada. Esses foram apenas alguns exemplos de como o princípio 80-20 pode ser aplicado na sua vida e nos negócios. As situações são inúmeras em que você poderá utilizá-lo, mas quanto mais você conseguir, menor será o seu esforço e maiores serão os seus resultados. Iremos aprender como fazer um gráfico de Pareto utilizando o Excel versão 2013. Os conceitos aqui aprendidos poderão ser utilizados no Excel de versões anteriores. O gráfico de Pareto tem uma cara parecida com esta. O objetivo do gráfico de Pareto é nos mostrar quais são as causas de gerações de defeitos que têm maior impacto, para que possamos priorizar a solução de problemas nestas causas primeiramente. Ele tem um conceito conhecido como 80-20. O que quer dizer isto? Quer dizer que 80% dos nossos defeitos são gerados por 20% das nossas causas, e é isso que o gráfico nos mostra aqui.
Então, rapidamente explicando o conceito para vocês e para que serve o gráfico de Pareto. Ele é uma das 7 ferramentas da qualidade que servem para resolver os problemas da qualidade, obviamente. Então, como montar um gráfico como este aqui? Vamos aqui nos nossos dados. Nós temos aqui os problemas na coluna A e a ocorrência, né, a frequência de ocorrência desses problemas na coluna B. Ok? Primeiramente, nós vamos fazer uma somatória dessa quantidade de ocorrência dos problemas, clicando aqui em somatória no Excel, escolhendo o intervalo para ser somado, apertando Enter, nós temos um total de 2.098 ocorrências, distribuídas aí para cada uma dessas causas. Segundo, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar a porcentagem de cada uma dessas ocorrências com relação ao total. Antes eu vou formatar esta coluna como porcentagem, ok? Está aqui, cliquei, formatei. Agora eu vou colocar a porcentagem de cada uma com relação ao total. Então eu clico igual, a primeira linha aqui, dividido pelo total. Como já está formatado como porcentagem, ele já vai me dar a porcentagem desta causa, lubrificação da máquina. Lembrando que o nosso exemplo aqui trata-se de defeitos em parafusos, né? Numa fábrica de parafusos. E aqui nós temos a causa dos defeitos na coluna A. Ok, pessoal? Vamos lá. Continuando. Eu poderia simplesmente pegar, clicar aqui no canto da célula e arrastar para que a fórmula fosse copiada para as outras linhas e ter a porcentagem de uma forma automática. Mas não vai dar, vai me dar um erro. Por quê? Voltando aqui nesta célula, eu tenho que travar a coluna B13, que é a coluna do total somado. Como? Clico aqui, aperto F4. Apertei F4, dou um Enter. O que acontece agora? Quando eu copiar a fórmula, ele vai relacionar todas as outras linhas com a célula do total. E aí ele vai me dar a porcentagem de cada um aqui. Ok? Perfeito. Agora nós temos o total, a porcentagem de cada linha com relação ao total. Ok? Vou dar uma organizada aqui. Vou clicar apóstrofo aqui para que ele considere como texto. E vou escrever porcentagem. Na coluna do lado, eu vou a mesma coisa. Apóstrofo, para que não seja considerado como uma fórmula. Vou clicar porcentagem acumulada. Ok. Aqui nesta coluna, novamente, vou formatar como porcentagem e vou fazer a porcentagem acumulada desses dados. Primeiramente, vamos selecionar esta linha aqui. Vamos colocar um filtro para que possamos organizar estes dados do maior para o menor. Ok. Agora os dados estão organizados do maior para o menor. Vamos agora fazer a porcentagem acumulada. Na primeira linha, a porcentagem igual a 41%. Ok. Já na segunda, vamos fazer igual a 36 mais 41. Ele acumula. Somou a segunda porcentagem com a primeira. Quando clicarmos aqui da segunda para baixo, ele vai sucessivamente somar a terceira com a segunda, a quarta com a terceira, a quinta com a quarta, a sexta com a quinta e assim por diante, formando uma porcentagem acumulada. Agora nós temos condições de fazer o nosso gráfico. Antes, porém, eu vou trocar essas células de posição para facilitar. Vou recortar e vou colar as células aqui. Percebam que a acumulada ficou agora antes da porcentagem simples. Ok. Vou selecionar agora essas três colunas. Vou clicar em inserir e vamos gerar um gráfico de coluna com duas colunas, né? Clico aqui. Temos o nosso gráfico previamente formado. Vamos dar uma aumentada aqui para ter uma melhor visualização. E vamos selecionar agora aqui em formatar, área do gráfico, série porcentagem acumulada, ok? Clico aqui e vou clicar em formatar seleção. Aqui no canto, vamos clicar em eixo secundário. Percebam que apareceu aqui as barras da porcentagem acumulada na cor laranja. Agora eu clico em cima dela e alterar tipo de gráfico de série. Eu vou transformar esse gráfico aqui, vem aqui embaixo em porcentagem acumulada e vamos colocar no gráfico de linha com pontos. E vamos dar um OK. Então, essa porcentagem acumulada ela vai ficar como um gráfico de linha. Isso aqui já é quase o nosso gráfico de Pareto terminado. Porém, ainda faltam alguns detalhes. Vamos mexer aqui no eixo primário, formatar eixo, e vamos colocar
aqui o máximo dele com aquele mesmo número da somatória da coluna B, ou seja, 2098. Vamos dar um Enter. E o início dele em 0. Outro Enter. Percebam que vão havendo modificações aqui no gráfico. Mesma coisa vamos fazer com o eixo de porcentagem acumulada, que é o eixo secundário. Vamos formatar esse eixo colocando o máximo de 1, que é 100%. Olha só como ficou o nosso gráfico agora. Percebam que esta linha vermelha ela tem início na parte mais alta da coluna aqui e vai terminar lá no 100%. Isso melhora a visualização do gráfico de Pareto, ok? Vamos aumentar um pouco aqui para melhorar a nossa visualização. Percebemos aqui no eixo de X as causas dos defeitos relacionadas: lubrificação da máquina, qualidade do material e assim por diante, corte desregulado. Cada uma dessas causas que geram os defeitos nos parafusos estão relacionados no eixo X. Aqui no eixo de Y, lado esquerdo, nós temos a frequência de ocorrência de cada uma dessas causas. No lado direito, a porcentagem acumulada dessas frequências. Agora nós vamos melhorar ainda mais o nosso gráfico de Pareto, clicando numa das colunas. Com o botão direito, nós vamos aqui adicionar rótulos de dados. Então percebam que as frequências agora ficaram em cima das colunas. A mesma coisa nós vamos fazer com o gráfico de linhas. Clicamos nele, adicionar rótulos de dados, e a porcentagem agora vai sendo colocada em cada um deles. Dessa forma, a visualização do nosso gráfico vai ficar bem facilitada. Quando estiver apresentando este gráfico, as pessoas poderão perceber a relação direta das causas e qual o impacto que elas têm na geração de defeito. Podemos perceber que as duas primeiras causas, juntas, somadas, representam 77% dos nossos defeitos. Ou seja, nós temos um total de 10 causas. Olhando com mais cuidado aqui, podemos perceber que temos 10 causas. Dessas 10 causas, duas são as principais, pois elas representam uma maior parcela na geração de defeitos, quase 80%, indo de encontro ao conceito do gráfico de Pareto.